Olá pessoal, na aula anterior nós aprendemos sobre a importância da oração e hoje nós vamos aprender sobre o poder da oração e o quão poderoso é nós desenvolvermos o hábito de orar e levar nossas causas diante do Senhor. A oração é o meio mais poderoso que nós temos de quebrar as cadeias nas quais o diabo tenta nos aprisionar. Oração é sinônimo de relacionamento com Deus. E orar nos leva para mais perto dele e, consequentemente, nós recebemos mais poder para quebrar todas as cadeias espirituais. Há poder através da oração. As nossas orações não são palavras jogadas ao vento. O nosso Deus está atento ao nosso clamor e Ele é poderoso para mudar qualquer situação, qualquer cenário, qualquer história. Porque, como diz na sua palavra, não há impossíveis para Deus. A palavra diz em Jeremias 33:3: clama a mim e eu te responderei. Te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. E Salmos 34:4 diz assim: busquei ao Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. E no Salmo 34:6 diz: clamou este pobre e o Senhor o ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Nós podemos ver com essas passagens bíblicas citadas aqui que o céu reage e responde à nossa atitude de orar. E a Bíblia nos orienta: orai sem cessar. A oração move a mão de Deus em nosso favor. E na aula de hoje eu quero te mostrar vários exemplos de respostas que foram obtidas por meio da oração. E o primeiro exemplo está em 2 Crônicas, capítulo 20. Eu não vou ler a passagem bíblica aqui agora, porque ela é muito extensa, mas você pode fazer a leitura aí na sua casa. E neste exemplo nos mostra que o rei Josafá orou e obteve socorro da parte do Senhor contra as nações inimigas que o atacavam. E no exemplo 2 está em 1 Crônicas, capítulo 4, do verso 9 ao 10, e eu vou ler para vocês, que diz que Jabes orou pedindo para ser abençoado. Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me e aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. O nosso terceiro exemplo está no livro de Êxodo, capítulo 2, do versículo 23 ao verso 25, que diz que o povo clamou no Egito e Deus ouviu as suas orações e enviou Moisés para libertá-lo. Vamos à leitura. Diz assim: os filhos de Israel gemiam sob a servidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui neste exemplo nós vemos que o povo estava sendo escravizado há 400 anos pelo governo do Egito. E quando eles não estavam mais aguentando aquele jugo, aquela servidão, aquela escravidão, eles clamaram ao Senhor e Deus ouviu o seu clamor e enviou Moisés para libertá-los. E o nosso quarto exemplo está no livro de Atos, capítulo 16, verso 25 e 26, que diz que Paulo e Silas estavam orando e houve um terremoto que abalou as estruturas da prisão e todas as algemas foram quebradas. Vamos à leitura do texto. Diz assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Aleluia, glória a Deus. Não há impossíveis para o nosso Senhor. E como eu disse aqui no início, os céus reagem à nossa ação de orar. O mundo espiritual não fica parado. Quando nós dobramos nosso joelho, quando nós oramos, quando nós adoramos, o Senhor responde, o Senhor vem em nosso favor, o Senhor batalha por nós e o Senhor nos dá a vitória. Aleluia, glória a Deus. E vamos para o nosso quinto exemplo, que diz que Elias orou e choveu. O livro de Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18 diz assim:
Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Aleluia! A cada exemplo eu fico mais empolgada, eu fico mais maravilhada com o poder do nosso Deus. O nosso Deus é onipotente, Ele tem todo o poder. E a sua palavra diz: agindo Deus, quem o impedirá? Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Aleluia! E avançando mais um pouco na nossa aula, nós vamos para o nosso 6º exemplo, que diz que Josué orou e o sol retrocedeu. Nós leremos a passagem aqui no livro de Josué, capítulo 10, verso 12 e 13, que diz assim: no dia em que o Senhor deu aos israelitas vitória sobre os amorreus, Josué orou ao Senhor diante do povo e disse: que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua ficou onde estava, até que o povo tivesse derrotado seus inimigos. Aleluia, aleluia, o nosso Deus é soberano, o nosso Deus é poderoso. Quem ficará de pé? Qual resistência ficará de pé diante de um Deus que batalha em favor dos seus? Diante de um Deus que vai à frente à batalha e nos dá estratégias. No livro de Josué, se você ler todo o livro, você verá em vários momentos o Senhor dando várias estratégias de batalhas para Josué. Isso nós conseguimos através da oração, através do nosso relacionamento com Deus. Há poder por meio da oração. E eu já estou aqui empolgada, já estou sentindo o Espírito Santo de Deus se movendo. Eu tenho várias vitórias na minha vida que eu alcancei por meio da oração. E não é à toa que eu estou aqui hoje, ensinando aquilo que o Espírito Santo me ensinou, te ensinando a guerrear por meio da oração, te ensinando a levar suas causas diante do Senhor e, acima de tudo, te ensinando a crer que quando você dobra o seu joelho diante do Deus soberano, o Senhor de toda a terra, aquele que criou todas as coisas e que para Ele não há impossíveis, você precisa crer que Ele é poderoso para fazer aquilo que você está pedindo, para intervir nessa situação pela qual você está orando. Eu sou um exemplo de que não há impossíveis para Deus, porque eu tenho obtido várias vitórias por meio da oração. E quando eu falo sobre esse assunto, o Espírito Santo se estremece dentro de mim. Eu já estou sentindo a presença dele aqui, porque é real, é verdadeiro. Aquilo que o Senhor faz por nós é verdadeiro, é muito real. E eu creio em cada palavra que eu estou transmitindo para você, meu irmão e minha irmã. E eu quero realmente inflamar o seu coração com fé, com a certeza de que você buscando ao Senhor, você será ouvido. Não desanime, continue orando. Aleluia, glória a Deus. E vamos dar prosseguimento, porque ainda tem mais vitórias para eu passar para vocês. O nosso exemplo 7 está em 2 Reis, capítulo 20, verso 1 ao 6, que diz que Ezequias orou e Deus deu a ele mais 15 anos de vida. Vamos à leitura do texto. Diz assim: naquele tempo Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele: volte e diz a Ezequias, líder do meu povo: assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi a sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você
e essa cidade das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Meu querido, minha querida, quando nós oramos, nós estamos reconhecendo que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Nós estamos nos humilhando diante do Senhor de toda a terra. E nós vemos aqui um homem se humilhar diante do Senhor e orar. E o Senhor voltar atrás na decisão que ele já tinha tomado. E não só apenas conceder que aquele homem permanecesse vivo, mas ainda concedeu mais 15 anos para ele. Por isso eu digo, por isso eu te encorajo. Ore, se humilhe diante do Senhor, leve sua causa até o Senhor. Há poder por meio da oração. E aqui no nosso exemplo 8, o mesmo Ezequias, que no capítulo anterior recebeu mais 15 anos, aqui no livro de 2 Crônicas, capítulo 32, vai nos dizer que esse Ezequias ora e Deus o livra das mãos de Senaqueribe, rei da Síria. O verso 1 diz assim: depois de tudo o que Ezequias fez com tanta fidelidade, Senaqueribe, rei da Síria, invadiu Judá e sitiou as cidades fortificadas para conquistá-la. E no verso 20 diz: por tudo isso, o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o verso 21 diz: e o Senhor enviou um anjo, que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio, de forma que este se retirou envergonhado para sua terra. Meu querido, minha querida, na aula de hoje eu te dei vários exemplos de bênçãos, de vitórias e livramentos que foram obtidos por meio da oração. E é tão bom saber que nós temos um Deus que cuida de nós e que nos ouve e nos atende. E quanto a você? Qual é o seu exemplo de vitória que você está obtendo ou já obteve por meio da oração? Talvez você já tenha vários exemplos, mas talvez você ainda não aprendeu, você ainda não experimentou o poder por meio da oração. E essa aula de hoje foi para isso, para te ensinar, para te ajudar a iniciar o seu relacionamento com Deus e a sua rotina de oração, a colocar tudo diante dele, crendo que o Senhor te concederá a vitória. E você saberá não apenas dos exemplos da Bíblia de respostas por meio da oração, mas você mesmo terá o seu testemunho, você mesmo terá vitórias para contar, vitórias que você obteve por meio da oração. Você pode orar por bênçãos, por livramentos, por libertação, por cura, por abertura de portas de trabalho, por tantas coisas. Como eu disse no início, a Bíblia diz que nós devemos orar sobre tudo e orar sem cessar. Ore por tudo, porque o nosso Deus está atento ao nosso clamor e Ele pode todas as coisas. Que o Senhor te abençoe e nós nos vemos na próxima aula.